Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara Uberlândia, está de volta aqui o Câmara Debate, essa semana falando sobre o processo eleitoral brasileiro, ainda mais agora em 2014, que vamos passar por um pleito eleitoral, e hoje especificamente vamos falar sobre a estruturação política no Brasil, de maneira geral, e como a população pode contribuir na melhoria desse processo. E para falar sobre o assunto, trouxemos aqui convidados. Para começar, apresentando o vereador Celso Santos. Muito obrigado pela presença, vereador. Fernando, eu que agradeço a todos que estão nos assistindo. Mais uma oportunidade de poder contribuir com esse debate, contribuir com a população de Uberlândia e de toda a região, naquilo que nós soubermos e tentamos aprender também. Hoje eu acho que nós vamos aqui aprender, porque nós temos duas mestras aqui no assunto que vai nos ensinar para nós e para toda a população de Uberlândia e região. Bom, então aproveitando aí, vou apresentar que veio especialmente de Monte Carmelo aqui para Uberlândia para a gravação desse programa, um agradecimento especial por isso, que é a doutora Eunice Maria Brasiliense, que é conselheira estadual da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado pela presença, doutora. Sou eu quem agradeço, Fernando, é um prazer imenso estar aqui, em especial acompanhada de dois vereadores que representam o Legislativo de Minas Gerais e com a professora, que é doutora, teórica na questão política. Bom, eu apresento a doutora, então, que é a Ana Maria Saide, que é professora da Universidade Federal de Uberlândia, especificamente de filosofia política, é isso? Muito obrigado pela presença, doutora. Eu é que agradeço, espero contribuir com o que seja possível. Eu acho que é um momento importante sempre esse de eleição, e o brasileiro tem que saber que é um direito dele, e é sobre isso que nós vamos falar. Bom, obrigada. Eu que agradeço. E aqui, ao meu lado, o vereador Vico, novamente participando do Câmara Debate. Obrigado pela presença, vereador. Obrigado, fico feliz em estar aqui mais uma vez. Vamos tentar dar a nossa contribuição para a discussão desse tema. Muito obrigado. Bom, vamos começar aqui com as damas, né? Damas à frente, sempre, né? E falar sobre esse processo político, né? Não é fácil o nosso telespectador entender todo o processo político, não é nesse programa que a gente vai explicar como é que funciona a política brasileira como um todo. Né? Mas o nosso objetivo aqui é levar informação, levar conhecimento, levar conscientização para que nesse pleito eleitoral o eleitor que tem o direito e também o dever de votar faça isso com mais consciência, né? E é o que falta um pouco, não é? Às vezes o eleitor ele vai para a urna e não sabe nem em quem votar. Exato. Eu queria que começar o assunto por aí. Quando é que a gente pode ter um eleitor mais consciente e seria possível isso no Brasil um dia? Olha, eu tenho certeza que sim. Principalmente o que eu comecei a falar quando eu estava agradecendo a oportunidade de estar aqui, que as pessoas saibam que é um direito delas, que nós tivemos um período muito grande de fechamento, de possibilidades de escolha, e agora é um caminho que não nos é dado, ele é conquistado a cada dia, a cada momento em que as pessoas podem escolher politicamente. E nós sempre escolhemos politicamente, mesmo quando não escolhemos. Então, saber que quando a gente vai votar, ou vota em qualquer coisa, não procura saber, não tem noção do projeto social que está por trás, que é o mais importante, né? O partido, na verdade, ele deve ser e representar um projeto social. Então, saber que todos que estão lá são nossos representantes e que nós também temos responsabilidade por tudo que acontece no legislativo, no executivo e, portanto, temos que escolher bem. E a democracia só vai se concretizar realmente quando cada brasileiro tiver a consciência de que é ele que está escolhendo, né, a sociedade e a sociedade política que nós temos. E qual seria a organização? o caminho? A bem da verdade, democracia nada mais é que um governo de maioria. Esse sistema de governo, o que ele impõe? Ele impõe o direito ao sufrágio universal, que é o voto.
Mas nós temos também que levar em conta todas as questões anteriores que chegam até o ato de votar. Essa preparação individual do cidadão é que é importante. Porque hoje as questões de marketing, de propaganda, levam ao quê? A seguir determinado candidato. E hoje no Brasil é mais importante o que o candidato veste, o que o candidato fala, qual a roupa que o candidato usa, qual o estilo que o candidato tem, do que realmente o que ele representa para o momento político. Democracia é tempo real. Nós temos que evoluir e acompanhar esse voto. Tenho comigo que teremos uma novidade nesse cenário político de 2014. As redes sociais, internet, Face, WhatsApp, isso vai ser o grande diferencial dessa campanha. Que nós vamos saber qual que é o projeto político. Porque hoje o brasileiro ele é muito distante do partido. Queiramos ou não, o partido que se consolidou no país foi o PT. Sem ter preferência ou não por ele ideologicamente. Mas é um partido que tem um perfil, que se você perguntar, todos aqueles candidatos daquele partido têm aquele perfil. Se bom ou se ruim, não interessa. Ao contrário dos demais, o eleitor vai à urna, mas ele não sabe qual que é o perfil daquele candidato, qual que é o projeto político dele. Essa é a maior dificuldade que nós enfrentamos. E sem contar que nós brasileiros, nós só reagimos contra o privilégio ou contra a carência. Mas nós não temos essa questão do sentido universal, do coletivo, que tem que servir a todos. É essa a maior dificuldade que eu vejo no nosso sistema eleitoral hoje. Sem contar que as leis são falhas, esparsas, que atendem ao interesse de determinado grupo. Evidente aquele que mantém o poder, muito embora o poder não tenha dono. Ele esteja sempre vazio para ser trocado de um por outro. Não, olha, eu discordo. Eu acho que o poder tem dono, sim. O povo. Não. Esse é o grande problema. Acho que é por isso que a população tem que ter uma consciência maior dos seus interesses, de saber... Quem é o dono do poder? Quem detém, não, ele é transitório. Econômico. Ele pode ser trocado. O governo. Deixa eu entrar nessa discussão aí também. Não, de forma nenhuma. Eu, sim, não sou mestre em política, em universidade nenhuma. Eu vou falar como cidadão, não como político. Eu acho que a política é um instrumento que você usa para poder ajudar as pessoas. A política ela existe para fazer o bem. Você, para ajudar as pessoas, você pode ajudar sem mandato. Eu sempre fui um vereador sem mandato, sempre que ajudei no que eu podia ajudar. Mas tendo um mandato na mão, fazendo parte de um grupo político, você tem condições de ajudar as pessoas, de representar as pessoas. Tem que analisar o seguinte, tanto o vereador quanto o prefeito, o deputado, ele foi eleito para quê? Para defender a vontade do povo. Concorda comigo? Essa é a realidade. Se não for assim... Olha, agora, se você pensa, agora veja bem, tem muita gente que não lembra em quem votou. Essa é a realidade. A responsabilidade não é do povo, a responsabilidade é de quem assumiu o governo e que não trabalha de acordo para que esse povo adquira cultura, instrução, condição de saneamento básico. Só a partir do momento que nós tivermos cumprido a função social, e eu não acredito que político tenha a função de fazer o bem, faz bem é grupo de serviço, é Rotary, é maçonaria, é igreja. Quem tem que fazer, quem tem que cumprir uma função social, que é administrar bem o Estado. Essa administração, ela requer o quê? Cuidado com infraestrutura, com criança na escola, lugar de criança é na escola. É isso que nós temos que verificar. É assim que nós temos que trabalhar. Isso não, gente, é a bandeira de todo mundo que está no poder. Só uma coisa, só para retomar, acho que tem que ficar bem claro que os partidos têm que ter consciência de que são representantes do povo, de um projeto social, porque povo é uma coisa muito genérica. Então, de um projeto social, e não existe um projeto social, né?
Quem é proprietário tem um interesse, quem é trabalhador tem outro interesse. É por isso que as pessoas têm que ter consciência de que elas estão votando num representante de um projeto social. E daí eu acho que as pessoas acha que tem sabem consciência? votar. Não, consciência tem. E quem está dizendo, olha, que está votando também, está escolhendo também. Então, acho que uma grande maioria, porém, talvez tivesse que ter mais conhecimento dos projetos que estão por trás dos políticos para escolher. O Vico está sinalizando que quer falar, por favor, Vico. O tema é complexo. Eu acho que a discussão hoje é a estruturação política no país. E a minha contribuição, só para colocar um pouquinho de calma na discussão, a minha contribuição é que nós devemos festejar essa oportunidade democrática do sufrágio. Isso é muito importante. Num passado muito recente, nós éramos privados de escolher os nossos representantes. Eu acho que a gente está começando uma discussão de trás para frente, é importante, e a gente tem que brindar esse direito democrático de escolha do nosso representante, daquele que vai conduzir uma nação, daquele que vai conduzir um estado, um município, daquele que será legislador, que vai fazer leis. Então é importante a gente lembrar ao eleitor que ele não só tem um dever, ele tem um direito, e é um direito muito importante, que está consolidado e que tem que ser bem praticado. E é lógico que a gente precisa de amadurecimento político, a gente precisa que os partidos sejam mais atuantes em defesa do seu ideal, que tenham uma ideologia claramente definida, e eu acho que seria interessante se as pessoas pudessem se unir em torno de um ideal, de uma ideologia. A senhora acabou de falar em políticas públicas claras, de investimento na educação, de investimento no social. E na maioria das vezes, eu tenho isso em números. O eleitor brasileiro, ele vota por emoção. Ele não vota por ideal. Ele não vota porque ele acompanha o posicionamento do nicho em que ele vive, ou do nicho em que ele atua como trabalhador, como empresário, como segmento social, como defensor de causas, como a causa ambiental, como a causa vamos falar até aqui da homossexualidade. Ele não vota ideologicamente, ele vota emocionalmente, que eu acho que é um erro. A gente não tem que votar só com os olhos naquele candidato com melhor postura, marketing, vendável. A gente tem que saber um produto. A gente tem que saber qual é a defesa que ele vai fazer de interesses coletivos. Então, eu acho que a minha pequena contribuição... Mas nós não temos essa estrutura no país. Mas sabe, gente... Mas deveria ter, só para finalizar. Não, E teremos um dia, será? Não. Tem que ter. Eu acho que a gente tem que... Lógico que o Brasil carece de algumas reformas. A quantidade de partidos que nós temos deixa confuso claramente qual é a ideologia que aquele partido defende. E seria importante se a gente pudesse ver essa reforma acontecer, para a gente fortalecer ainda mais o nosso processo de cumprimento do sufrágio. Então, essa é a minha contribuição inicial. Eu vou terminar, eu sei que a discussão é ampla. Não, tranquilo. E pretendo Estamos aqui para discutir intervir novamente e dar mais... O objetivo é esse. Mas sabe que, com tudo que nós falamos, tem uma coisa que tem que ser retomada. A gente já tocou a questão do período de fechamento do Brasil, o período da ditadura militar. E acho que as pessoas ainda estão engatinhando no sentido de saber que não vem de cima, que elas podem escolher e devem escolher. Né? Então, acho que foi um período muito longo a ditadura no Brasil. 21 anos, né? Não, e fora isso, teve também o período do Vargas, do Estado Novo. Isso. Acho que está fazendo aniversário, um monte de coisa ruim para o Brasil, historicamente, que a gente tem que vamos falar recordar. sobre ditadura e sobre reforma política, que acho que é 2 pontos interessantes aí. Só que nós vamos chamar um breve intervalo e agora já chamo o intervalo e depois a gente ganha 1 minuto no próximo bloco, ó, que interessante. Bom, e a discussão boa é essa, é que o apresentador só chama o intervalo, ele fica aqui e a discussão flua, e essa diversidade de ideias é que é o objetivo do programa, levar para o telespectador vários pontos de vista para que ele tire as suas próprias conclusões. E você que nos acompanha aí de casa, não saia daí, não mude de canal, nós voltaremos já, depois de um rápido intervalo. Até já!
Na programação da TV Câmara Uberlândia, você assiste Programa Escola do Legislativo. Transmissão dos principais cursos, palestras e eventos promovidos pela Escola do Legislativo. Acesso à educação legislativa e cidadania para toda a sociedade. Conheça a Câmara Municipal de Uberlândia. Acesse www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Notícias. O perfil de cada vereador. Assista aos programas veiculados na TV Câmara. Dê a sua sugestão. Participe. www.câmarauberlândia.mg.gov.br. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Municipal de Uberlândia. Participação no crescimento da cidade. Acompanhe na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Presidente. Informes institucionais da Câmara Municipal de Uberlândia com apresentação das matérias, pautas das sessões e principais ações promovidas pelo Poder Legislativo. Estamos de volta aqui na TV Câmara Uberlândia, Câmara Debate, hoje falando sobre o processo eleitoral no Brasil. É o tema desta semana, mas hoje especificamente sobre a estruturação política no Brasil, levando aí informação, conhecimento e conscientização para você, telespectador. E no finalzinho do primeiro bloco, 2 pontos que foram citados aqui. O período ditatorial, né, em que o Brasil ficou fechado, e o segundo ponto é a reforma política, né, que se deve ter uma reforma. No primeiro ponto, né, para que os eleitores hoje, né, tenham essa consciência, entre aspas, ou que vota consciente ou não, esse momento de letargia, né, que o país passou, contribuiu para que fosse dessa forma que é hoje, professora? É o que eu estava dizendo. Eu acredito que sim. E também as últimas manifestações que nós tivemos desde julho do ano passado, etc., contra, não me sinto representado, ou contra partido, etc., também isso é consequência de não ter vivido a importância de escolher partidos, escolher projetos. Isso é um processo, né? Acredito que avançamos muito. Pelo menos as pessoas estão votando mais no Legislativo. Houve períodos em Minas Gerais, sei lá, entre 10 e 15 anos atrás, que 52% dos eleitores não votavam no Legislativo, que é fundamental, né? As leis, a nossa representação real está no Legislativo. Né? Mas não votavam por descrença? Não por descrença. Eu acho que... Falta de conhecimento? Que por falta de conhecimento de que é no Legislativo que se discutem as questões, que se pode mudar leis.
né? Sempre se jogou isso para o presidente do Brasil. Então, também por causa desse modelo político de líder, né? Até mesmo o papel de fiscalizador. A senhora me permite, só uma questão. O voto, além de ser emocional, não ser ideológico, ele na maioria das vezes, ele é só presidencialista. Você só se preocupa em eleger o seu presidente, o seu governador, o seu prefeito. Esquece da representatividade política de um legislativo, que é aquele que faz a fiscalização, que é aquele que realmente representa a população no seu lado heterogêneo, quer dizer, formas diferentes de pensar de uma sociedade, e aí também carece de uma reforma. Por quê? Lamentavelmente, nós temos um orçamento no Brasil que é um orçamento autorizativo. Depois a gente tenta explicar um pouquinho como é que funciona isso. Se o orçamento fosse obrigatório, o legislativo teria mais força, e aí as pessoas poderiam estar mais atentas no voto do legislativo, não só no legislativo municipal, mas também no estadual e no federal. Ao contrário do que é em alguns países que têm uma democracia melhor consolidada, tipo a América. Na América, o orçamento não é autorizativo, ele é obrigatório. Aquilo que está orçado, ele tem que ser executado. E daí, mas Obama passou o mesmo problema. E daí já mostra mais força para o legislativo de lá, que eu acho que deveria ter no nosso país. Será que estão me entendendo? Aqui a gente vota uma lei orçamentária, só que ela está autorizada, ela não está obrigada. Se ela fosse obrigatória, teria mais força o legislativo. Mas nós temos que voltar na questão ditadura e na questão... São discussões de reformas que o Brasil tem que ter. Vamos voltar um pouquinho na questão da ditadura. Talvez as pessoas simples que estão aqui no interior do país não estão se lembrando tanto que isso foi duro e ruim para o país, porque ela elegia seu prefeito. Talvez ela estava satisfeita com isso. Mas ela não elegia seu governador, ela não elegia seu presidente. E talvez o Congresso, as pessoas simples... talvez as pessoas simples, trabalhadoras, não estavam atentas que tinha muita gente brigando para que nós pudéssemos ter esse direito do voto. E isso é muito importante, a gente tem que firmar isso sempre. Eu sei que existe uma demonização da classe política, as pessoas estão enojadas com a política, desinteressadas na política, mas isso não deveria ser, porque a política é condutora do bem comum, dos interesses do coletivo, dos nossos interesses. Lógico que individualmente a gente está no coletivo, mas a gente tem que estar atento a isso, nós não podemos nos furtar ao direito de ir à urna e escolher o nosso representante. Isso que é importante. E aí o processo... Enfatizar que são nossos representantes. De direito a voto, se vocês me permitem, isso é questão passada. Direito a voto, a democracia, ela caminha, ela segue adiante. Uma vez que a democracia se instala, ela não retroage. Raramente na história do mundo, o que ela faz? Ela pode ficar inerte ou ela vai evoluir menos. Nós tivemos ditadura no Brasil de que período? De 1964 a 1985. A última, a última. Mas vamos citar a última, que foi a que os militares tiveram maior... Foi um golpe militar. Foi um golpe. Ele adquiriu de um golpe. Com auxílio de outros. Também. O Estado Novo também. O Estado Novo também. Mas vamos foi bem mais partir. Longe. O que é que nós temos que verificar? Nós temos que verificar que o brasileiro, ele sempre foi um tanto quanto pacato. E nós temos que ver que quando a gente fala em democracia, nós falamos em conflito. O conflito é quem movimenta a democracia. E ele tem que existir. Ele é a forma maior de se chegar ao objetivo final. É a discussão, é o debate. Nós temos conflitos. A minha contribuição é lógico que para buscar um amadurecimento. Porque é inadmissível, eu acho que o senhor Celso falou isso, o vereador Celso Santos, que as pessoas não se lembrem quem votou. Ela tem que votar e participar. Ela tem que votar e tem que estar presente. Ela tem que votar e militar. Participa porque ela não foi preparada para votar e para isso. Exatamente. Nós estamos aqui discutindo isso. Da importância da participação das pessoas no processo político, partidário. Mas essa participação não se dá sem a manifestação do Estado. E quando eu digo Estado, eu digo do município, do governo estadual e do governo federal. Mas Estado não é governo. Exato, eu digo do governo. Sim, toda essa estrutura tem que trabalhar para que o eleitor adquira consciência. E só assim nós vamos ter um país melhor. Olha, eu ainda acho que quem deve começar a perceber que representação significa que
eu estou lá também escolhendo, e que, por exemplo, falamos tanto de corrupção, dos problemas que nós temos no Legislativo, e são grandes mesmo. Imensos. Mas acontece que as pessoas têm que ter consciência de que elas estão escolhendo aquilo. E aí não é o Estado que tem obrigação, ninguém pode... O Executivo, o Executivo não exerce a função do Executivo. Mas o que ensina o Executivo hoje no país é o Senhor Todo-Poderoso. Mas o que ensina as pessoas a vida. É a vida. E as pessoas têm que começar a prestar Quando nós falamos em administração pública, nós não podemos deixar o acaso ou a vida. Quando nós falamos em administração pública, nós temos que ter alguém com força, nós temos que ter coerência, nós temos que ter aplicação de verba correta. Isso é certo. Nós temos que fazer com que o vereador não mude o número da rua. Ele tem que ter o quê? O preparo do vereador, ele tem que formular a lei. Essa é a função que ele tem. Ele não tem que pagar a conta de água, a conta de energia, não tô querendo dizer que é isso que ocorre, mas nos municípios menores, essa é a função. Vocês entendem mais do que eu, mas eu posso falar que eu vivi o período. Vocês podem lembrar, vocês não viveram o 75, o 70, até o 80. Todos nós vivemos. A ditadura, graças a Deus que veio a democracia, que é onde a pessoa tem o direito de se expressar, de falar o que está acontecendo aqui, né, nessa mesa redonda, porque no tempo da democracia, da ditadura, não se podia, ninguém podia achar nada, ninguém podia falar nada. Eu até tinha um amigo que achava muita coisa, até hoje não acharam ele. Então, veja bem, é muito importante o regime que nós vivemos hoje, democrático. Né? Na questão dos partidos políticos, eu tenho uma opinião, você pode ter uma, você pode ter outra, que o debate é para isso, que se todo mundo pensasse igual, não precisava de nós estarmos aqui. Todo mundo pensava igual. Eu acho, Fernando, se me permite, claro. 32 partidos políticos no país. O partido político no país isso hoje é uma empresa lucrativa. Recebe 30 milhões por ano do fundo partidário e ainda negocia seu tempo de TV nas campanhas políticas. E as empreiteiras. Né? Então, veja bem, eu tinha que fazer uma reestruturação, uma reforma política, o vereador Vico. Voltou na minha discussão. Justamente, fazer uma reforma política ampla, cortar as eleições de 2 em 2 anos. Eleição tem que ser uma eleição só. Sabe, eleição a cada 4 anos. Seria uma reforma política ou uma reforma eleitoral? Política. São duas coisas diferentes, né? Uma reforma eleitoral. Partido é política. Porque eleição a cada 4 anos. Uma reforma eleitoral. Eu acho que o brasileiro, ele tem mania de sempre tirar proveito. Não adianta esconder isso de ninguém. O brasileiro nasceu com essa ideologia de tirar proveito de alguma coisa. O brasileiro, ele compra carteira de habilitação. O brasileiro compra diploma da OAB, o brasileiro compra sim, não adianta você tramar comigo não. Então essa é a realidade. Essa é a realidade. O brasileiro é um trabalhador honesto. Então a compra de voto é justificável. Não é justificável de jeito nenhum. O brasileiro é um cidadão honesto, é um cidadão trabalhador, é um cidadão que vence a adversidade, que passa por cima da corrupção estadual, municipal e federal e que sobrevive. Eu tenho o brasileiro como um sobrevivente do meio político. Todo mundo acredita no brasileiro. Agora, se você falar para mim que o brasileiro não quer levar vantagem, você não mora no Brasil. Você deve estar no Monte Carmelo, não está esquecendo o nome a lei de Jefferson é 1970, já passou. Na Suíça. Gente, a doutora aqui está sonhando. Voltando, acho que mais do que falar que o brasileiro é isso, é aquilo, acabamos de falar das diversidades e todas elas imensas. As diferenças, mas com diferenças ou sem diferenças, a consciência de que você pertence a um lado da sociedade, você ter consciência dos interesses, isso todo mundo tem. É só pensar um pouco mais quando vai votar. E a outra coisa é o seguinte, talvez nessa reforma, que eu também concordo que tem que existir, um avanço seria nós escolhermos o representante próximo de nós. O voto distrital, eu defendo o voto distrital. Porque é muito mais fácil de identificar que aquele político que foi votado é o nosso representante. Ele sempre é, mas talvez se identifique mais...
já se citou a democracia aqui dos Estados Unidos, mas eu prefiro a da Europa. Eu prefiro a da Europa. Eu falei orçamentária, eu acho que ela é importante. Então, e acho que nós realmente podemos avançar na democracia, mas nós podemos quando as pessoas souberem que estão escolhendo seus representantes. Doutora Ana, só citou um ponto importante aí. E que toda essa corrupção, a lei da vantagem, etc., que isso não causa bem comum. E o bem comum serve para todo mundo, não é uma questão para o coletivo, então eu não vou me sair bem. Bem comum é bem comum. E desde da origem da organização política, né, remonta lá à Grécia, claro, né, a questão da política é para encontrar um equilíbrio da sociedade. Não é que a sociedade todo mundo tenha que ser robozinho, mas tem que ter um equilíbrio entre os vários grupos. Fernando, só para finalizar, entre os poderes. E para isso preciso saber que quando a gente está escolhendo, a gente está escolhendo para o bem comum. Me permite? Claro. É porque o nosso tempo é curto. O tema, pela complexidade, ele é gostoso, ele é importante a gente debater, mas que façamos dessa nossa discussão um serviço público. Sim. Não quero ser o professor, o que está aqui ditando regras, mas vamos voltar na importância do voto. Exatamente. Ainda existe 30% das pessoas que não vão à urna. Existem pessoas que votam e não sabem quem. Se está pacificado que nós temos que combater corrupção institucionalizada, de mandato, nós temos que olhar quem não é corrupto, qual é o seu histórico. Se está pacificado que tem que ter reformas, unificação das eleições, reforma da questão da estrutura partidária, reforma política, vamos votar em alguém que defende essa tese. Exatamente. Porque não vai mudar antes dessa eleição. Vai mudar para as próximas, calma. A eleição se avizinha. Eu não estou fazendo aqui campanha para o candidato A ou B, eu estou fazendo campanha para que as pessoas tenham conscientização. Se atentem à defesa das boas propostas, do bom ideal, daquele que vai promover reforma, daquele que vai brigar para que essas reformas aconteçam, sem ser só uma negociata de poder, quanto que eu tenho do executivo, se eu quero votar o que ele quer, porque a gente precisa de reforma tributária, reforma fiscal e outras. Será que esse legislador está preparado para ir para Brasília ou para Belo Horizonte, que é quem a gente vota, agora nessa próxima eleição, ele está preparado para cumprir essas metas, para cumprir essa tarefa, esse serviço? Ou ele só é bonzinho, só vive com você, ele só é da sua região? Então, assim, ele é meu, ele é só seu amigo. Realidade. Vamos fazer desse programa um serviço público. Então, olhe direito do voto. E anular voto é deixar a escolha para outro, para terceiros. Escolher, definir, discutir, ir para a rua, ir para as mídias sociais, ir para onde é que tiver caminho de conversa com as pessoas e exercitar o direito da boa escolha, para que o nosso país possa avançar, como a senhora falou. Para você poder escolher, nós temos que continuar avançando. Você tem que ter formação para escolher. Nós estamos aqui prestando. Você tem que ter conhecimento. Tem que ter conhecimento, vai dar tem que ter tempo cultura. até outubro? Vai dar tempo de formar até outubro? Há 20 o anos serviço atrás, é esse agora. nós começamos Pelo menos nós estamos aqui estamos para isso. tentando levar a informação. Exato. Nós estamos Só para contribuindo para esse finalizar processo. esse bloco aí, rapidinho, Celso. nós temos que lembrar o seguinte, aproveitar o gancho de suas palavras, vereador Vico, é que a política, o bem ou o mal, ninguém vive sem ela. A política faz parte da nossa vida. A política está aqui, a política está na rua, está em casa, está na empresa, todo lugar tem política. Ninguém vive sem a política. Bom, e quem disse que política não se discute, né? Estamos discutindo aqui. Muito. E eu vou fechar esse bloco, nós vamos chamar um intervalo e vamos falar sobre reforma. Ainda temos um terceiro bloco, com a frase que, se não me engano, de São Tomás de Aquino, grande doutor da igreja, que dizia que a pior democracia ainda é melhor do que a melhor ditadura. Verdade. Não é verdade? Bom, e você que está em casa, não saia daí, vamos para um breve intervalo e voltamos já aqui com o Câmara Debate. Você assiste na programação da TV Câmara Uberlândia. Fala Vereador. Informes do parlamentar com temas de sua atuação legislativa no plenário da Câmara Municipal e espaço para ampliação do debate das políticas públicas para a sociedade.
Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Municipal de Uberlândia, a voz da população. Veja na programação da TV Câmara Uberlândia, Jornal da Câmara, telejornal com matérias envolvendo sociedade e poder legislativo, informações dos principais fatos da semana. Estamos de volta, TV Câmara Uberlândia, e hoje a conversa acalorada aqui no debate falando sobre a estruturação da política no Brasil e, logicamente, quando se discute política, o assunto sempre esquenta, né? E nós estávamos falando sobre reformas, né? O Vico citou aqui a necessidade de reformas e a gente poderia pontuar reforma eleitoral ou reforma política, né? E na prática, o que seria essa reforma na visão de vocês? As damas à frente primeiro, por favor. Para a reforma política do país, nós precisaríamos, antes de mais nada, de ter partidos estruturados. Partidos que tenham proposta, ideologia, e esse não é a imagem que nós tivemos antes e agora, depois da ditadura. Nós ainda permanecemos no voto individualizado. Tanto que a fala do deputado fala, vamos votar naquele cidadão que vai defender. E realmente é esse o perfil que nós temos. Então nós temos que trabalhar assim. Mas nós não poderíamos falar em reforma política há 20 anos atrás nesse país, se antes nós não tivéssemos passado pela inclusão social. E quer queira, quer não, essa inclusão social se deu no início do FHC e permaneceu no governo Lula, que deu a continuidade a esse trabalho. E a grande oportunidade de se fazer a reforma política do Brasil, de passar os tribunais superiores pelo voto direto, de estabelecer critério do orçamento, de verificar gasto de campanha, enfim, do combate da corrupção, era nesse momento. E nós não fizemos. Esse período nosso ficou sem fazer. Então, nós teremos que pagar a conta novamente, porque o voto do brasileiro é muito ajustado ao momento econômico. O brasileiro gosta de votar e ele vota em quem lhe dá o quê? Tranquilidade econômica. Porque ele já passou por um período difícil. A política do salário mínimo, tudo isso, então a reforma política nossa, ela tem que ser feita. Mas não pode haver o aparelhamento da máquina. Nós temos que ter técnico com qualidade para exercer aquela determinada função e fazer a reforma política. A nossa previdência é o quê? Um bolo de neve que cresce e que vai estourar. A responsabilidade de quando estourar não vai ser daquele governante, não. A responsabilidade é toda para trás. Então, nós temos que verificar, medida ostensiva tem que ser tomada. O governo não pode ser voltado para o populismo. E a reforma política contraria interesse de todos. Ela contraria empresário, ela contraria todo
mundo. Então, a minha opinião é essa. Nós temos que, primeiro, cortar o aparelhamento do Estado, cortar a corrupção, porque nós achamos a corrupção imoral. Mas, na nossa visão geral, ela não é antidemocrática, que é um fato absurdo. É assim que é o raciocínio diário nosso. Nós temos que fazer uma reforma política urgente. Tributária, os nossos empresários estão fadados a não conseguir sequer exportar. Por quê? Porque nós temos o custo do Brasil mais alto. A nossa tributação é a maior do mundo. E a nossa inflação está hoje descontrolada. A nossa tributação não é a maior do mundo. É a maior do mundo. Fernando, eu acho o seguinte, igual a doutora Ana, num ponto eu discordo dela, reforma política contraria todo mundo. Ela é doutora Eunice. É Eunice, doutora Eunice, doutora Ana. Eu sou só Eunice. Então a doutora Eunice fala que a reforma política, ela contraria todo mundo, até os empresários. Eu acho que não, primeiro que ela não vai me contrariar. Eu defendo a reforma política, então o vereador Vico também defende, grande parte das pessoas que eu conheço defende a reforma política. Então, já errou nesse ponto. Eu acho que a doutora Eunice é uma fã da política, é uma fã revoltada da política. Então, veja bem, a reforma política ela tem que se dar, tem que acontecer. Reforma, vou dar um exemplo, o voto distrital, Uberlândia hoje é uma região nós temos aqui quantas cidades em torno de Uberlândia, desde pega Uberaba, o Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, né? Alto Paranaíba, teria que ser uma região, vereador Vico. Por quê? Porque os deputados eleitos por aqui defendiam a nossa região. Agora não, agora vem paraquedista lá da Zona da Mata, lá no seu tempo, pegar voto do Uberlândia. Qual o compromisso que ele tem com Uberlândia? Nenhum, ele vai defender a região dele. É isso que o eleitor deve observar. O eleitor tem que saber em quem ele vota, porque se precisar cobrar, ele vai lá e cobra. Por isso que eu sou contra o eleitor, às vezes, vender o voto. Vender o voto. Por quê? Imagina, ele compra um voto, o candidato compra um voto, o eleitor vai lá cobrar alguma coisa depois de eleito, fala assim, eu não tenho que dar satisfação, eu paguei para você votar para mim. Olha só que absurdo. Totalmente que absurdo. A razão, né? Isso é uma vergonha que acontece. Eu tenho certeza que o Uberlândia hoje nós temos uma nata de políticos importantes e que faz uma campanha baseada no seu trabalho, naquilo que você pode oferecer à população e você angaria os votos que é necessário para você ser eleito. O Uberlândia, graças a Deus, tem essa bandeira da honestidade, da ética e da transparência. E eu avalio todos os vereadores da Câmara Municipal que são pessoas éticas e trabalham pensando no bem da população. Essa que é a grande verdade. Olha, eu já tinha começado a falar, né, sobre o voto distrital, é importante, mas principalmente, gente, mais do que as reformas, é importante que nós tenhamos partido como projetos sociais muito claros. Aí, isso sim, se inclusive a população votar nos partidos que tenham clareza do seu projeto e o que estão defendendo realmente, e os seus políticos têm que ser coerentes, não é entrar em partidos e mudar a hora que interessa para ganhar eleição ou não ganhar eleição, né? Tem que... Quem é político, gente, político profissional, estou dizendo, que vai estar na estrutura política, ele tem que ter claro para ele o que é que ele vai defender lá e as pessoas o que ela vai cobrar deles, principalmente isso. E acho que a grande questão são os partidos. Muitas mudanças têm que acontecer nos partidos, mais do que qualquer outra estrutura. Seria o primeiro passo. Sim, e acho também, só para fechar um pouco o que nós vínhamos discutindo antes, que as pessoas, para terem consciência política, elas não têm que passar por uma educação formal. Seria ótimo e nós temos que brigar, esse é um dos pontos, para que todo mundo tenha acesso a isso. Mas é claro que as pessoas, pela vida delas e olhando em volta, elas são capazes de escolher o que é melhor para elas. Isso é uma coisa que nós não podemos dizer que as pessoas primeiro têm que ter formação, etc., e conhecimento para depois chegar lá. Não, ela tem que escolher, inclusive, para poder conseguir isso, que é o que se tem de mais elevado numa cultura e que todos têm direito, né?
E isso é uma coisa que é a consciência de que eu tenho direito disso, que me permite não votar no corrupto. Sim. Essa é uma forma de tirá-los de lá. Doutora Não é Ana. não me sinto representada, não voto mais. Não está representando, não está cuidando do bem comum. Fora, nós temos esse poder, gente. Nós temos Doutora eleitores Ana, que não quando? sabem nem o que é bem comum, que está lá no final mas do bem Nordeste, comum e sabe ele o que está é bem lá pra todo mundo, alheio a tudo. Ele está alheio à energia elétrica, ele está alheio ao sistema de informação, ao celular. Mas ele quer isso, ele sabe que Tá naquele mundinho mas dele, ele, né? Ele sabe que ele está existe, fechado, gente. ele tem que ver o horizonte para apreciar. Mas Então ele tem que sabe abrir a que estrada e o existe. caminho Doutora para Ana. que ele possa chegar lá. Doutora Ana, quando a gente fala que o eleitor às vezes não sabe votar, não é que ele não sabe porque ele não quer, não. É porque ele acredita nas pessoas. Às vezes a pessoa erra Sim, tentando é isso que acertar. estamos Quando eu chamando citei aqui lá atenção. atrás o exemplo do Collor, quem votou nele, não é porque não sabia votar, é porque ele iludiu todas as pessoas com o discurso de caçador de Marajá. Mas é a ausência de Essa Mas que é a verdade. tiraram ele. Tiraram. Tiraram ele, é isso que se tem que fazer. O Vitor vai contribuir com esse discurso aqui agora. Você Vereador. propõe um projeto e não está cumprindo aquele projeto, gente, a soberania é nossa, nós tiramos eles de lá, é isso. Eu posso ser redundante, mas a minha contribuição é a participação popular. É E a isso. definição clara do que nós queremos para os próximos anos. Então, estarmos atentos àqueles que têm um bom pensamento e vai conseguir praticar essas mudanças que o Brasil precisa. Essas reformas, elas estarão lá em Brasília. Ela não vai estar aqui no Estado e não vai estar aqui, não vai estar aqui no município. Maior, né? A eleição é eleição geral. A gente vota em presidente da República, governadores, senadores e Deputados. nos nossos deputados, seja federal, E seja estadual. estadual. Então é a hora da gente estar atento, lógico, àquele representante do nosso distrito, da nossa região. Eu acho que o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, vereador Celso Santos, ele é também um pouquinho grande, ele pode ser dividido em mais do que uma área só. Pode ser em 2 regiões. 2 ou 3 regiões, ele já é dividido assim por macro-região, né? As macro-regiões do Estado. Mas não É uma só organização. isso, né? O da nossa região, mas que realmente tenha comprometido uma proposta com e um seriedade, comprometimento. com ética, com o não à corrupção, quer dizer, com Exatamente. preparação para poder desempenhar a sua função, e esse preparo a gente só vai ver na prática. Não existe universidade nem escola para político. É só na prática a gente vai ver se ele tem competência, experiência, desprendimento, mas a gente pode olhar seu histórico de vida, lógico. Tem muitos políticos aí que já foram várias vezes, né, sofreram sanções legais por ter desviado, por ter participado de corrupção. A gente tem que estar atento ao histórico desse ficha limpa ou ficha suja. É importante olhar isso quando for eleger o nosso representante à Assembleia Mineira, ao nosso deputado estadual. E o deputado federal, se tem capacidade de ir lá no Congresso brigar para que as reformas aconteçam. E aí vem a complexidade. Por exemplo, a hora que a gente fala em reforma partidária, lista fechada, será que nós temos maturidade para isso? Não. Será que nós não temos coronéis em partidos por aí que vão controlar toda essa lista e eleger só aqueles que interessam? Será que não? Será que a própria população quer votar só no partido? Passa não. Quer dizer, é evidente que o partido tem que Nós vamos existir. pra rua. É evidente que o agente político, o cidadão que vai participar da discussão e da participação, né, da eleição, ele tem que estar num partido. Qual partido? As pessoas têm que olhar o que esse partido defende, quais são as causas que ele pretende trabalhar e atuar, quais são as mudanças que ele pretende propor na sociedade. Quer dizer, E se não defende, não serve. não serve, tira, Essa é a troca e vota de questão. novo. Tanto é que a democracia forte, ela tem limite. A reeleição é só uma. A reeleição é só uma, não pode de novo. Quer dizer, você pega um país fortalecido democraticamente, o presidente volta a ser presidente mais uma vez, é importante que os quadros se reciclem, que haja renovação na Alternância política, de poder. que haja alternância no poder, o povo tem que estar atento a isso. Política de carreira, a vida toda, o indivíduo está caindo os dentes e está na política, está na hora de substituir por ideias novas. E aí não é idade nova, é ideia nova. Viu, Pode ser tem- pessoa experiente, que no momento da vida ela quer prestar esse serviço público, de servir a sua população. Até pro Congresso, pro Senado, pro legislador. Sem Porque querer- tem senador vitalício. Eu tá vencendo o prazo, eu vou finalizar minha participação nessa discussão. Tranquilo. Sem querer ser redundante. O que o Poder Legislativo está fazendo hoje, parabéns, Fernando, é debatendo o interesse coletivo.
debatendo a importância do voto, e nós temos que estar aqui prestando esse serviço público. Portanto, votem, não em mim, em quem te representa sério, que defende suas ideias, que defende ideias comuns, que defende o ideal comum. Vote em alguém comprometido com a transformação das nossas vidas para melhor. E a política ela é condutora de nossas vidas. Nós não podemos cruzar o braço e falar, não gosto de política. Ninguém tá ali. Isso é analfabetismo. Tudo é política. Tudo é política. Inclusive isso A é definição político. do preço do arroz, do feijão, do combustível, Tudo isso é tudo vinculado é à ação política. política. E nós não podemos nos furtar a não participar dessa decisão. Correto. Portanto, estejamos sempre votando. A eleição se avizinha. Olha a importância do voto. Olha a importância do futuro do seu filho. Está no seu voto. Gente, eu queria muito ampliar esse debate, continuar com essa discussão, mas infelizmente o tempo é pouco. Mas essa semana nós estaremos discutindo, vamos discutir aqui política a semana toda, né? Com outros convidados, vamos falar sobre ética e corrupção, outro programa, o papel do eleitor, vamos falar sobre unificação das eleições, cada dia com o seu tema. Imagina colocar tudo isso num programa só, não ia dar. Né? Então, eu deixo aqui uma consideração final, passa o seu recado, passa a sua orientação para o nosso telespectador, dentro do seu ponto de vista, já agradecendo imensamente a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que nós contribuímos hoje aqui com um país melhor com essa discussão. Não só Uberlândia, a nossa região, pois o programa depois vai estar na internet, vai estar disponível para o mundo inteiro assistir e, logicamente, quem quiser utilizá-lo, fique à vontade. Celso Santos, muito obrigado pela presença. Considerações. Fernando, eu que agradeço, haja visto que é um tema tão complexo, como falou o vereador Vico, porque uma hora passou tão rápido aqui que nós temos coisas para discutir até amanhã cedo. Então, eu agradeço essa oportunidade, eu quero abraçar todos os amigos da cidade de Uberlândia, todos os eleitores de todos os partidos, todos os candidatos, que nós possamos esse ano agora saber escolher os nossos representantes. E podemos até errar, mas nós vamos errar tentando acertar. Obrigado pela oportunidade. Viu? Bom, aqui veio especialmente de Monte Carmelo. Capital da telha. Capital da telha. Veio aqui para contribuir com esse debate, contribuiu bastante, que é a doutora Eunice Maria Brasiliense, que é conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, doutora Eunice. Fernando, sou eu que lhe agradeço e agradeço ao conhecimento que adquiri com todos os componentes da mesa. O meu recado vai ao cidadão, ao eleitor. Que esse cidadão ouse, que ele seja ousado, que ele discorde, que ele brigue, que ele vá para a rua. E só depois dele ir para a rua, dele insistir, dele reivindicar, dele mensurar, ele escolha o candidato que vai representá-lo no país. Nós ainda não temos a estruturação necessária dos partidos políticos, mas nós temos a voz do cidadão, que ele vá para a rua e se manifeste como está fazendo hoje em 50 maiores cidades do país. Muito obrigada. Bom, e aqui também, professora da Universidade Federal de Uberlândia, de Filosofia Política, Ana Maria Said. Muito obrigado pela presença, doutora. Eu é que agradeço. É uma pena porque realmente para que a gente discuta cada questão levaria muito tempo. E é preciso aprofundar tudo que discutimos aqui, mas acho que as pessoas sabem que podem escolher. E nem sempre o novo é o melhor, né? Também temos que pensar o que nós temos que manter, o que nós temos que mudar. E eu acho que as pessoas sabem na sua vida. Elas somente têm que ter consciência de que o seu voto vale sim. Todos os votos juntos valem. Então, esses 30% deixam um vácuo na política que é manipulado. E, portanto, nós não podemos deixar. Temos que conhecer para poder votar. Bom, então, aqui, finalmente, o vereador Vico. Muito obrigado, Vico. Seu Celso Santos, doutora Eunice Maria, doutora Ana Maria. Fernando, obrigado pela oportunidade. Eu acho que a gente está aqui exercitando a cidadania, exercitando uma discussão que é importante, que é do nosso presente, do nosso futuro, da política como uma ferramenta de condução de vidas e de grande promotora das transformações que nós precisamos. Portanto, é um ano importante, é um ano que a gente vai
escolher a condução dos nossos próximos 4 anos e que tenhamos a consciência tranquila, tenhamos retidão na escolha, consigamos nos administrar nossas emoções, que eu acho que passou da hora do voto ser ideológico e não emocional, e que o brasileiro possa fazer isso com força, com vontade, com fé, e que nós estamos caminhando. A gente acredita nesse país, estamos dia a dia trabalhando como cidadão, como empresário, como agente político, acreditando que a gente pode transformar esse país para melhor. Obrigado, Fernando. Parabéns por mais um programa maravilhoso e por sua condição. Opa, eu que agradeço. E agradeço também a equipe da TV Universitária que tornou possível a gravação desse programa e a você em casa que nos acompanha e que essa semana vai acompanhar esse tema aqui no Câmara Debate. E você pode contribuir trazendo sugestões de temas através do imprensa@câmarauberlandia.mg.gov.br. Até o próximo programa.